A sequência chinesa, da ideologia à soberania via gestão correta do tripé econômico. O trajeto completo, como a China construiu sua soberania. A experiência chinesa oferece uma demonstração concreta de como a gestão correta do tripé econômico funciona como elo articulador entre um projeto político e sua materialização em soberania nacional. O trajeto seguido pela China não é acidental, mas representa uma sequência lógica e necessária que qualquer nação precisa percorrer para alcançar desenvolvimento soberano. Primeiro passo: ideologia e forma de convivência, o ponto de partida. O processo chinês começou com a definição clara de uma ideologia e uma forma de convivência social. Independentemente das interpretações sobre a natureza exata desse sistema, o fundamental é que a China estabeleceu uma visão de sociedade, um ideal a ser alcançado, que forneceu coesão política e direção estratégica ao projeto nacional. Essa definição ideológica não é um luxo teórico, mas a base que permite à sociedade convergir em torno de objetivos comuns e sustentar um projeto de longo prazo. Segundo passo: plano estratégico transformando visão em programa. Com base nessa visão ideológica, a China elaborou um planejamento estratégico de longo prazo. Não se trata de planos quinquenais isolados, mas de uma arquitetura de desenvolvimento que articula objetivos de curto, médio e longo prazo. O plano define prioridades setoriais, metas de desenvolvimento, estratégias de inserção internacional e trajetórias tecnológicas. Esse planejamento é um instrumento que traduz a ideologia em programa concreto de ação. Terceiro passo: gestão correta do tripé, o elo central que transforma ideal em materialidade. Aqui reside o elemento decisivo, frequentemente negligenciado nas análises sobre a China. O Banco do Povo Chinês assumiu a gestão correta do tripé econômico, cumprindo rigorosamente seu dever fiduciário perante o povo chinês, em conformidade com os princípios constitucionais do país. Câmbio administrado via banda cambial. O câmbio chinês não flutua livremente ao sabor dos mercados internacionais. É administrado dentro de uma banda que garante competitividade às exportações, protege a indústria nacional da concorrência predatória e impede a volatilidade que permite a arbitragem especulativa. O câmbio é mantido em um patamar neutro, que serve aos interesses da produção, não da especulação financeira. Juros a serviço da demanda interna. As taxas de juros na China não são definidas para atrair capital especulativo internacional, mas para regular a demanda interna, estimular o investimento produtivo e financiar o desenvolvimento. Os juros são uma ferramenta de gestão econômica, não um mecanismo de transferência de renda para rentistas. Política fiscal ativa. O orçamento público chinês não é refém de metas de superávit primário para pagar juros da dívida. É um instrumento ativo de desenvolvimento que financia infraestrutura, educação, pesquisa, desenvolvimento tecnológico e setores estratégicos. Essa gestão correta do tripé não é um detalhe técnico. É o cumprimento do dever fiduciário do Estado perante seu povo, a execução do mandato constitucional de promover o desenvolvimento nacional. É o que diferencia um Estado que serve ao seu povo de um Estado capturado por interesses financeiros externos. Quarto passo: geração de renda, o primeiro resultado material. A gestão correta do tripé criou as condições para a geração consistente de renda dentro do país. Com câmbio competitivo, a indústria chinesa pôde exportar e competir. Com juros moderados, as empresas puderam investir e expandir. Com política fiscal ativa, a infraestrutura e o capital humano melhoraram continuamente. O resultado foi um ciclo virtuoso de crescimento econômico sustentado, que gerou renda de forma massiva para a população chinesa. Quinto passo: acumulação de capital. Renda acumulada transforma-se em capital. A renda gerada não foi drenada para o exterior através de juros estratosféricos, remessas de lucros descontroladas ou fuga de capitais. Foi acumulada internamente. Essa é a equação fundamental que a China compreendeu e executou: renda acumulada igual a capital. O capital não é uma entidade abstrata que vem de fora. É renda produzida internamente e retida dentro das fronteiras nacionais. A China internalizou tanto os lucros quanto os prejuízos de sua atividade econômica, construindo um balanço patrimonial nacional sólido. Sexto passo: atração de conhecimento. Capital acumulado gera capacidade de absorção. Com capital acumulado e estabilidade macroeconômica garantida pela gestão correta do tripé, a China criou condições para atrair conhecimento, tecnologia e expertise. Não se trata apenas de investimento estrangeiro direto, mas de transferência tecnológica, formação de recursos humanos, desenvolvimento de capacidades científicas e técnicas.
O capital acumulado financiou universidades, centros de pesquisa, programas de formação no exterior e parcerias tecnológicas. A China não apenas importou tecnologia, mas desenvolveu capacidade endógena de inovação. Sétimo passo: aplicação nos objetivos comuns, capital direcionado pelo planejamento. O capital acumulado e o conhecimento adquirido foram direcionados para os objetivos comuns definidos no planejamento estratégico. Não foram deixados à mercê da alocação espontânea do mercado, que frequentemente privilegia setores especulativos em detrimento de setores estratégicos. O Estado chinês, através de bancos públicos, fundos soberanos, políticas industriais e direcionamento de crédito, canalizou recursos para infraestrutura, indústrias de alta tecnologia, energia, transporte, telecomunicações e outros setores prioritários. O capital serviu ao projeto nacional, não a interesses privados desarticulados. Oitavo passo: soberania via produção, o resultado final do ciclo. O resultado dessa sequência foi a conquista da soberania através da capacidade produtiva. A China tornou-se a fábrica do mundo, desenvolveu cadeias produtivas completas, dominou tecnologias estratégicas, construiu infraestrutura de classe mundial e acumulou reservas internacionais massivas. A soberania chinesa não é retórica, mas material. Reside na capacidade de produzir o que consome, de financiar seu desenvolvimento com recursos próprios, de negociar em posição de força no cenário internacional. Essa é a soberania que importa, a que se expressa em capacidade produtiva, não em discursos. A lógica sequencial em português brasileiro. Cada etapa depende da anterior. A sequência chinesa demonstra uma lógica implacável. Sem ideologia e forma de convivência definidas, não há coesão para sustentar um projeto de longo prazo. Sem plano estratégico, a ideologia permanece abstração sem programa concreto. Sem gestão correta do tripé, o plano não se materializa, não há geração de renda, não há acumulação de capital. Sem acumulação de capital, não há recursos para atrair conhecimento e tecnologia. Sem conhecimento e capital, não há como aplicar recursos em objetivos comuns. Sem aplicação em objetivos estratégicos, não há construção de capacidade produtiva. Sem capacidade produtiva, não há soberania. O elo central dessa corrente é a gestão correta do tripé econômico. É ela que transforma ideal em materialidade, plano em realidade, projeto em soberania. Sem esse elo, a corrente se rompe e o projeto nacional naufraga, independentemente da qualidade da ideologia ou do planejamento. O dever fiduciário e a Constituição, fundamento jurídico da gestão correta. A gestão correta do tripé não é uma escolha técnica entre várias opções igualmente válidas. É o cumprimento do dever fiduciário do Estado perante seu povo. O Banco Central, o Ministério da Fazenda, os gestores da política econômica são fiduciários, administram um patrimônio que não lhes pertence, mas pertence ao povo. O dever fiduciário implica em duas obrigações inescapáveis. Dever de lealdade: o gestor deve agir sempre e exclusivamente no melhor interesse do beneficiário, o povo, nunca em benefício próprio ou de terceiros. Dever de cuidado: o gestor deve empregar toda a sua competência técnica para administrar o patrimônio com a máxima diligência, seguindo as melhores práticas de gestão. A Constituição de cada país estabelece os objetivos fundamentais da República: desenvolvimento nacional, erradicação da pobreza, redução das desigualdades. Esses não são sugestões, mas mandatos legais que vinculam os gestores públicos. A gestão correta do tripé é a forma de cumprir esses mandatos constitucionais. A gestão subordinada que externaliza lucros e socializa prejuízos é violação do dever fiduciário e descumprimento da Constituição. A lição universal, aplicável a qualquer projeto nacional. A sequência chinesa não é exclusiva da China. É a sequência que qualquer nação precisa percorrer para alcançar desenvolvimento soberano. A ideologia pode variar. Pode ser socialista, nacionalista, desenvolvimentista, social-democrata. A forma de convivência pode variar. Pode ser mais coletivista ou mais individualista, mais centralizada ou mais descentralizada. Mas a sequência material permanece a mesma: ideologia, plano, gestão correta do tripé, geração de renda, acumulação de capital, atração de conhecimento, aplicação em objetivos comuns, soberania via produção. O que não varia, o que não admite alternativa, é a necessidade da gestão correta do tripé. Esse é o elo insubstituível. É a chave do cofre. É o controle sobre os mecanismos de acumulação e distribuição da riqueza nacional. Sem esse controle,
Qualquer projeto nacional, de qualquer matiz ideológico, está condenado ao fracasso. Agora, vamos analisar como essa lógica converge com a perspectiva marxista. A convergência fundamental: marxismo, acúmulo de capital e boa gestão. A questão central: acumulação é precondição material. A lógica marxista, ao contrário de interpretações superficiais, não nega a necessidade do acúmulo de capital. Pelo contrário, Marx dedicou volumes inteiros de O Capital a analisar precisamente os mecanismos de acumulação capitalista. A questão marxista nunca foi se deve haver acumulação, mas quem controla essa acumulação, onde ela ocorre e para quem ela serve. Neste ponto fundamental, há uma convergência profunda entre a perspectiva marxista e a proposta de gestão correta do tripé econômico. Sem acumulação de capital, não há base material para nenhum projeto de transformação social. Seja esse projeto socialista, desenvolvimentista ou nacionalista, ele requer recursos materiais acumulados. A divergência não está na necessidade de acumular, mas na forma e no destino dessa acumulação. Marx e a acumulação. Crítica ao capitalismo, não ao capital. Marx nunca propôs a abolição do capital enquanto meios de produção acumulados. Sua crítica era a relação social capitalista, na qual os meios de produção são propriedade privada de uma classe que explora o trabalho de outra. Mas os meios de produção em si, fábricas, máquinas, infraestrutura, tecnologia, são necessários em qualquer modo de produção desenvolvido. O próprio Marx reconheceu que o capitalismo, apesar de sua natureza exploradora, cumpriu um papel histórico progressista ao desenvolver as forças produtivas e acumular capital em escalas sem precedentes. O socialismo não parte do zero, mas se constrói sobre a base material criada pelo capitalismo. A Revolução Socialista não destrói o capital acumulado, mas transforma sua propriedade e seu controle. A sequência marxista. Acumulação socialista. A experiência dos países socialistas do século XX demonstra que a lógica da acumulação permanece válida, apenas muda de mãos. União Soviética. Após a Revolução de 1917, a URSS executou uma industrialização acelerada baseada em acumulação massiva de capital. Os planos quinquenais direcionavam o excedente econômico para investimento em indústria pesada, infraestrutura, educação e tecnologia. A acumulação era gerida pelo Estado, não por capitalistas privados, mas a lógica material permanecia: gerar excedente, acumular capital, investir em capacidade produtiva. Gestão correta do tripé: ferramenta neutra ou instrumento de classe. Aqui reside a tensão teórica, mas também a possibilidade de convergência prática. A gestão correta do tripé econômico pode ser vista de duas formas. Perspectiva da gestão técnica: o tripé é uma ferramenta de gestão patrimonial que pode ser operada corretamente, servindo ao interesse nacional, ou incorretamente, servindo ao capital financeiro internacional. O problema é a má gestão por gestores com conflito de interesses. Perspectiva marxista: o tripé não é neutro. Em uma sociedade capitalista, ele expressa relações de poder entre classes. A gestão correta só é possível quando a classe trabalhadora, ou uma fração da burguesia nacional comprometida com o desenvolvimento, controla o Estado e, portanto, os instrumentos de política econômica. Mas essas duas perspectivas convergem em um ponto crucial: a gestão do tripé determina quem se apropria do excedente econômico. Se o tripé é operado de forma subordinada, juros altos, câmbio volátil, austeridade fiscal, o excedente é drenado para o capital financeiro internacional. Se é operado de forma soberana, juros moderados, câmbio administrado, política fiscal ativa, o excedente é retido e acumulado internamente. Para o marxista, isso significa que a classe trabalhadora precisa controlar o Estado para controlar o tripé. Para a perspectiva da gestão técnica, isso significa que gestores comprometidos com o interesse nacional precisam assumir o Banco Central e o Ministério da Fazenda. As formulações são diferentes, mas o objetivo material é o mesmo: tomar o controle dos mecanismos de acumulação. A boa gestão como precondição. Convergência tática. Mesmo que o horizonte estratégico seja diferente, um capitalismo soberano versus socialismo, a precondição tática é idêntica: a gestão correta do tripé econômico. Sem ela, não há acumulação interna de capital. Sem acumulação, não há recursos para investir em desenvolvimento. Sem desenvolvimento, não há base material para nenhum projeto de transformação. Neste sentido, a gestão correta do tripé não é uma alternativa ao projeto socialista, mas sua precondição material. Não se pode socializar a miséria.
Não se pode distribuir o que não foi produzido. Não se pode construir o socialismo sem uma base produtiva desenvolvida. E não se pode desenvolver essa base produtiva sem acumular capital internamente. A convergência prática. Tomar a chave do cofre. Portanto, marxistas e defensores da gestão soberana do tripé convergem em um programa mínimo concreto: tomar o controle do Banco Central e da política econômica, seja através de uma revolução socialista, seja através de uma mudança política dentro das instituições existentes. Implementar a gestão correta do tripé, câmbio administrado, juros moderados, política fiscal ativa, para interromper a sangria de recursos para o exterior. Garantir a acumulação interna de capital, reter o excedente econômico dentro do país, transformar renda em capital acumulado. Direcionar a acumulação para objetivos estratégicos, através de planejamento estatal, políticas industriais, bancos públicos de desenvolvimento. Construir capacidade produtiva soberana, desenvolver as forças produtivas, dominar tecnologias, criar cadeias produtivas completas. Conclusão: a boa gestão é marxista. Sim, a lógica marxista passa pelo acúmulo de capital e pela boa gestão. Marx nunca foi contra a acumulação em si, mas contra a apropriação privada do excedente socialmente produzido. A gestão correta do tripé é precisamente o instrumento que permite ao Estado, seja ele burguês nacionalista ou proletário, controlar a acumulação, em vez de deixá-la nas mãos do capital financeiro internacional. Neste sentido, a gestão correta do tripé não é reformista em oposição à revolucionária. É a precondição material de qualquer projeto revolucionário. A revolução começa com a tomada da chave do cofre, e a chave do cofre é a gestão do tripé econômico. Sem essa chave, não há acumulação interna. Sem acumulação interna, não há base material para a transformação social. Sem base material, não há socialismo possível, apenas discurso. A boa gestão, portanto, não é uma alternativa ao marxismo. É sua aplicação prática ao campo da política econômica. É o reconhecimento de que a transformação social requer base material, e que essa base material requer acumulação de capital sob controle soberano. A divergência entre marxistas e desenvolvimentistas não está na necessidade da boa gestão, mas no que fazer depois que ela garantiu a acumulação. Mas o depois pressupõe o antes. E o antes é a gestão correta do tripé econômico.